Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica do Homelander da série original do Prime Video The Boys. Lembrando que a análise contém spoilers de todas as temporadas lançadas até agora. Grande parte do sucesso de The Boys se deve ao Homelander e à magistral atuação de Anthony Starr. Ele é um super-homem às avessas, uma distorção das virtudes heróicas de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Assim como o super-herói mais popular da cultura pop, ele também traz uma capa patriótica e é considerado um símbolo de dever e honra. Mas ao contrário do personagem no qual foi inspirado, suas virtudes estão presentes apenas nas aparências. Por baixo do uniforme, ele é um narcisista patológico, capaz das maiores atrocidades e com uma necessidade doentia de admiração. Mas por que ele é assim? Para entendê-lo melhor, precisamos voltar ao seu passado. 1. A infância. Homelander passou a infância em um laboratório. Sua principal referência de figura paterna é o Dr. Vagabond, um dos cientistas fundadores da Vault. Desde a infância ele viveu em um quarto inóspito de laboratório, um local impróprio para crianças que necessitam de ambientes lúdicos e calorosos para um desenvolvimento adequado. Além de ter sido privado do estabelecimento de um vínculo afetivo com uma referência materna ou paterna, existiam ainda diversos protocolos de segurança que visavam manter as pessoas afastadas dele devido à periculosidade dos seus poderes. À época, ele foi descrito pelo Dr. Vagabond como um menino doce e amoroso. O cientista o tratava como uma mera cobaia de laboratório. Os experimentos eram feitos contra a sua vontade, embora ele fosse reforçado positivamente após as sessões. Esses testes constantes estimularam o desenvolvimento de crenças distorcidas sobre relacionamentos afetivos. A teoria do apego do psicanalista John Bowlby explica o motivo pelo qual Homelander se tornou um adulto tão narcisista. Segundo Bowlby, a criança necessita de uma figura, preferencialmente materna, e que não necessariamente precisa ser a mãe biológica para ser capaz de se vincular social e emocionalmente às outras pessoas. O vínculo funciona como um mecanismo de sobrevivência e proteção para o desenvolvimento saudável do bebê. O apego constrói a base de segurança para o comportamento exploratório e para o desenvolvimento da personalidade de um ser humano. Sendo assim, quando um bebê e posteriormente uma criança não tem um referencial adulto adequado nesse período da vida, fica mais propenso a desenvolver transtornos da personalidade no futuro, mas vou falar sobre isso no próximo capítulo dessa análise. Agora quero falar sobre como a teoria de Bowlby se relaciona com o personagem. Na primeira temporada, Homelander procura o afeto materno que lhe faltou na infância em Madeleine Stillwell, a vice-presidente da Vault. Ele bebia seu leite, uma referência à amamentação materna na primeira infância, um símbolo de afeto primitivo. Em muitos momentos da série, Homelander parece fascinado pelo leite, um sinal que ele ainda busca inconscientemente uma referência materna. Depois de descobrir que Soldier Boy é seu pai biológico, ele se conecta ainda mais com seu filho Ryan. Apesar dos traços de personalidade narcisista, ele não é um completo psicopata, como suas ações nos levam a crer. Sua relação com Ryan o faz lembrar da infância que a Vault o obrigou a simular, a de um garoto cristão e patriota fascinado por beisebol. Tudo fachada de marketing para construir a história de origem daquele que já estava predestinado a liderar a equipe principal de heróis da empresa. Homelander nunca foi John, aqueles que cuidavam dele o viam apenas como um produto, e foi isso que ele se tornou na idade adulta. Enquanto Ryan estiver vivo, os resquícios de humanidade ainda vão estar presentes no líder do set. 2. Narciso de capa. As minhas cenas favoritas dessa temporada são as que Homelander conversa com seu reflexo no espelho. Ele é uma espécie de cruzamento entre Narciso e Dorian Gray. Seu maior conflito existencial é balancear o eu humano e o eu com poderes. A verdade é que mesmo o mais vegano dos mortais frequentemente se esquece de olhar para o chão, ocasionando a morte acidental de várias formigas. E para a maioria dos supers, a linha entre a significância e a insignificância da existência humana é tênue. Para eles, nós somos como insetos cuja destruição ocasional é inevitável. Mas todos os supers nasceram sem poderes e, portanto, ainda preservam uma psique humana. Fisiologicamente, são capazes de levantar carros ou de movimentar o falo enorme como se fosse um braço, mas psiquicamente ainda são frágeis seres humanos. O conflito entre eus tão distintos ocasiona crises existenciais e transtornos psiquiátricos. O problema é que parece não haver psicólogos e psiquiatras trabalhando nas dependências da Vault. A multiplicidade de transtornos psiquiátricos entre os supers impressiona até mesmo esse calejado psicólogo.
Black Noir e Soldier Boy possuem transtorno do estresse pós-traumático. The Deep, compulsão sexual. Queen Maeve é depressiva e alcoólatra. E o analisado da vez, Homelander, é um caso clássico do transtorno da personalidade narcisista. Um dos critérios para o diagnóstico desse transtorno é demandar admiração excessiva. Por mais que Homelander haja como um vilão o tempo todo, ele necessita ser visto como um herói pela sociedade. Nessa última temporada, fica mais do que claro que a única barreira que o impede de se tornar um supervilão é o fato da sua máscara social ainda estar preservada. Enquanto as pessoas o idolatrarem, estarão a salvo. Assim como os narcisistas patológicos, Homelander acredita ser especial e único. Uma de suas crenças é que os humanos sem poderes são indignos de viver, enquanto aqueles com poderes são deuses na Terra, sendo ele o Deus Supremo. Essa crença vem do mesmo conflito existencial que eu falei no começo desse capítulo. Além disso, o narcisista também é preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal. Ele fantasia o tempo todo em ser visto como um ser supremo e perfeito, até mesmo pelos colegas de trabalho, que precisam simular intimidade para sobreviverem. Seu relacionamento com Queen Maeve é um exemplo de como essa fantasia se materializava na sua vida pessoal. O relacionamento era abusivo de todas as maneiras possíveis, mas isso não importava para ele desde que mantivessem o status de namorados. Outra característica do narcisismo patológico é a inveja. Esse sentimento acompanha o personagem em diversas situações, mas a passagem mais absurda e cômica é a que ele sente inveja do bebê de Madeleine Stewart, sua mãe simbólica da primeira temporada. Ao invejar um recém-nascido, fica claro que Homelander não é só um narcisista, mas um sujeito que ainda não resolveu conflitos básicos da sua primeira infância. Outros traços narcisistas mais óbvios que o personagem apresenta e que podemos mencionar são a falta de empatia, o comportamento arrogante e insolente, a exploração de relações interpessoais e o sentimento em possuir direitos. E assim, ele gabaritou a lista de traços do transtorno. E antes de passarmos para a conclusão desse vídeo, eu vou te convidar a me seguir no meu Instagram, @minutosdesanidade, caso queira saber a minha nota para a terceira temporada de The Boys num mini review. Além de postar minhas opiniões pessoais sobre os filmes e séries que eu analiso aqui, eu vou divulgar no perfil do Instagram os detalhes do curso por assinatura sobre criação de conteúdo que em breve eu vou lançar. 3. Conclusão. Eu parei por 5 minutos e tentei pensar num vilão mais detestável que o Homelander, mas falhei. Caso você consiga pensar em um, deixe aí nos comentários, mas acho difícil. Parte dessa vitória não está ligada apenas ao seu lado sombrio, mas também aos seus poucos resquícios de humanidade. Vilões 100% diabólicos, como dos desenhos animados, são simplórios e unidimensionais, enquanto vilões 98% diabólicos e 2% benevolentes, como Homelander, são profundos e fascinantes. Ainda que seja mínima a sua porcentagem de humanidade, ela é suficiente para que eu, você e todos os fãs ainda se preocupem com seu arco de redenção. É pela criança inocente que um dia ele foi, que ainda é possível compreender, embora não compactuar com suas atitudes. Admito que na reta final dessa temporada eu torci para que ele fosse derrotado, mas agora que acabou, penso que talvez seja melhor que antes disso, Homelander se reconecte com sua humanidade adormecida. E se você curtiu esse vídeo, deixa o like, cuide bem da sua saúde mental e até a próxima.